Maria Vanini Tupinambá, eu sou assessora do deputado Renato Roseno. Trago o abraço dele na impossibilidade de estar aqui com vocês, com o Herbert particularmente, aniversário dele. Então, nossas felicitações pelo dia. Cumprimentar a companheira Luiziane, contemporânea em movimento estudantil, de muitas lutas, de afetividade na nossa amizade que construímos ao longo dessa militância. Nájila, Valton e a todos presentes, jovens e como Gabriel, em qual eu tenho muito orgulho de tê-lo na militância ambiental. É muito bom tê-lo aqui como símbolo dessa juventude, de uma esquerda que absolutamente é convidada a se renovar, né? Eu fico muito feliz. E uma renovação que olha para a experiência com respeito, com referência, que a resgata, que a ilumina, porque não existe um novo sem as pegadas dos que vieram antes de nós. Então essa referência também é muito importante. E eu vou começar com uma brincadeira do Renato, que ele é curtidor, né? Então ele olhou para mim e disse assim: então você sabia esse tempo todo para onde iam as esquerdas e ficou calada? Assim, imagina quem tem resposta pronta para um momento tão difícil como esse que nós vivemos, né? O que a gente traz, no máximo, um conjunto de inquietações, de localizações, de dilemas, sem os quais a gente não se debruce e enfrente, a gente distancia da possibilidade de superação. Acho que é o máximo que a gente pode ousar na resposta a essa pergunta. E eu não sei se terei a capacidade de desenvolver todos os aspectos, mas também para não ficar inconcluso, eu quero levantar que aspectos eu acho que são desafiantes para a esquerda nesse momento. Eu considero que a questão econômica, a questão ambiental, a questão da comunicação, da segurança pública, são fundamentais, e das igrejas. Eu acho que nós temos, pelo menos esses 5 pontos, eu acho que a gente deveria olhar para eles com mais atenção, muito mais atenção. E eu começo com a questão econômica, quer dizer, se a gente olhar para a experiência de derrocada, ou do novo ciclo, derrocada do ciclo do chamado progressismo na América Latina, nós vamos encontrar na economia não absolutamente a explicação para o que nós vivemos, mas nós não podemos desprezar a dimensão econômica presente nas opções de desenvolvimento que foram adotadas na América Latina. Então, no Brasil optou por um modelo neoextrativista, assim como a Venezuela, como a Bolívia, como o Chile, diversos países da América Latina, numa economia centrada em commodities, em pouca agregação de valor às mercadorias, baseada no uso e na exploração de recursos naturais, seja o petróleo, seja o cobre no Chile, o petróleo na Venezuela, o gás na Bolívia, a soja no Brasil, mineração, né? Então, assim, é preciso olhar para esse modelo, porque esse modelo é um modelo dependente. E quando as commodities enfrentaram uma crise internacional e um declínio dos preços, isso repercutiu na política. Foi o primeiro baque que a Dilma sentiu, coincide com o baque das commodities no plano internacional. Então, nós não podemos deixar de olhar para isso. Hoje existe um conjunto de pensadores na América Latina que traz as reflexões sobre os equívocos do progressismo no Brasil, na Venezuela, na Argentina, em todos esses países. Um deles é o uruguaio Eduardo Gudinas, a Maristela Svampa na Argentina, como feminista, mas também como uma pessoa que pensa a questão ambiental. E assim, a questão ambiental, muitas vezes ela é tratada na esquerda, e eu não dirijo aos demais, tá certo? Para a gente ficar bem à vontade,
eu dirijo a mim mesmo, é o nosso partido, porque aí fica todo mundo confortável, porque é ruim apontar para os outros. Mas muitas vezes na esquerda, no próprio PSOL, o ambientalismo, ele é aquele, cadê aquela palavra, como é mesmo, não é sustentável, para a gente botar aqui no final da frase? É a cereja verde do bolo. Verde porque é fake, né? Nem cereja é, nem vermelha, sequer cereja. Então, é assim, é aquele visão ornamental da questão ambiental. É uma visão empobrecida que não consegue articular a questão ambiental com a questão econômica. Não compreende, por exemplo, hoje, que só uma guerra aos povos, seja na cidade ou no campo, é capaz de permitir a pilhagem que a extrema-direita quer fazer. Não existe pilhagem de bens naturais, água, minério, petróleo, todos os recursos que estão aqui, todos os bens comuns, como o que nós estamos vendo, esse processo que o bolsonarismo leva à frente, destruindo a legislação ambiental. Se não houver essa guerra aos povos, é por isso que a violência no campo explode, é por isso que é preciso destituir os povos indígenas dos seus direitos, é necessário destruir a institucionalidade que é capaz de garantir o direito à terra, que é capaz de garantir o direito quilombola ao território. Sem isso, não haveria essa pilhagem. E nas cidades também, essa pilhagem só é possível com uma guerra aos povos da periferia, né? Então nós temos que olhar isso com profundidade, porque nós vivemos um momento de emergência climática. A gente não fala mais em mudanças climáticas. Ela chegou a um nível de emergência, por exemplo, que os países emergentes superam os países desenvolvidos do ponto de vista da emissão de CO2, residindo principalmente nas queimadas, essa grande responsabilidade. Então nós estamos vendo a Austrália perder grande parte da sua biodiversidade, a Amazônia brasileira ser queimada, o Cerrado brasileiro, o Pantanal brasileiro. Nós temos uma estimativa aqui feita por um comitê de cientistas nacionais, liminólogos, especialistas em água doce, que está apontando 75 milhões de brasileiros em crise em 2030. 75 milhões de pessoas sem água. Por quê? Porque o Cerrado brasileiro é o berço das águas. Nele nós temos uma relação, a Bacia do São Francisco, 8 regiões hidrográficas brasileiras têm relação com esse bioma. O São Francisco depende dele, o Araguaia depende dele, a Bacia do Prata, o próprio Pantanal depende dele, a Amazônia depende dele. Então ele é um bioma gerador e ele está sendo destruído, transformado em campos de soja. E isso, me perdoem, né? Não é uma questão pessoal, e aí assim, por exemplo, Luiziane destaca isso com muita tranquilidade, é pensamento, não tem intenção de ofender ou de dirigir a uma crítica pessoal. Mas os governos progressistas implantaram esse modelo de desenvolvimento, propulsionaram o avanço do agronegócio, e esse setor é um setor também político responsável pelo golpe. Foram aliados. Então, assim, não podemos imaginar que nós vamos sair disso sem pensar em economia em outras bases. O Brasil tinha vários parques industriais junto com a Argentina na América Latina. E se desindustrializou cerca de 14% nos governos progressistas. Isso não é pouca coisa, gente. É certo que isso a gente não pode atribuir tão somente ao exercício das políticas públicas. Tem um cenário de mudança mundial do mundo do trabalho, a chamada uberização, tem uma mudança profunda nesse mundo do trabalho que vai rebater também na degradação das forças do mundo do trabalho como nós a conhecemos. O sindicalismo tradicional está absolutamente em crise. Nós vivemos uma reforma da Previdência sem ver nenhuma manifestação de massa de peso às portas do Congresso Nacional. Nós temos que olhar para isso de frente. Isso diz respeito ao nosso patrimônio, diz respeito
ouvindo a gente não pode virar as costas para esses aspectos. Então, essa questão é muito importante e a gente tem que pensar nelas com muita seriedade. Nós estamos sem um projeto de país. O que nós estamos sinalizando como possibilidade, o desgaste do governo Bolsonaro é crescente. A cada dia nós observamos isso, mas a produção de uma alternativa, colocar outra coisa no lugar, não está posta, não está dada, não se anuncia. O que se anuncia é o Mourão, uma possível candidatura do Moro. Isso também dá conta da nossa fragilidade em esboçar um projeto de país. Nós temos que olhar também para o tema da segurança pública, incluir profundidade. A gente vê, por exemplo, que a base de um Estado... Está ruim, né? A base de um Estado repressor cresce a cada dia. A gente vê a militarização da política, um dos principais quadros que se projetam para governar Fortaleza é o Wagner, e não à toa. Por que é que cresceu? Vamos pensar. Por que cresceu a força do militarismo? Porque é uma falência na segurança pública. Uma falência. Você pensa que é pouca coisa você sair de casa e não sabe que caminho faz para tomar ônibus, ou que caminho faz, como faz para chegar vivo em casa, ou com o celular, ou com sua bolsa. Não é pouca coisa, gente. Isso é o que a maioria das pessoas enfrentam nas periferias. Uma vida, um cotidiano absolutamente de convívio, de troca, de síntese de valores, de compreensão de conceitos que se constrói numa militância cotidiana. O povo aqui só se encontra no 8 de março e acha que não vai dar chabu. Dá chabu, por quê? Por que dá chabu? Aí lá as interpretações são diversas. Eu trago assim para vocês lerem comigo as experiências cotidianas. Tem uma mulher que foi espancada, negra, ao caminho do baile porque foi confundida com uma bandida, estava sendo procurada, pela polícia do governo Camilo. Espancada, com um fio elétrico que estava na calçada. Gente, dizer para essas mulheres que elas não podem se manifestar com o governo Camilo, de onde? Porque nossa capacidade de ser esquerda é a capacidade de matizar as lutas, de entender que a gente não tem direito de silenciar, não tem direito de dizer que a luta das mulheres negras que perderam seus filhos pela violência do aparato de segurança pública, isso não é luta identitária. O racismo é estruturante de uma sociedade extremamente perversa, escravocrata, e que se perpetua assim. Então não podemos silenciar. A gente tem que ter, eu acho, mais um lugar de fala. Eu reivindico um lugar de escuta. Eu quero escutar as pessoas, escutar o feminismo negro, escutar LGBTs, escutar o feminismo que tem pautas outras. Não é a mesma coisa, enfrentam situações diferentes. E nós temos que ter a capacidade de matizar essas lutas e de ter sínteses que sejam democráticas. Então, assim, eu tenho muito respeito ao Camilo, fui militante junto com ele, mas eu também não tenho dificuldade nenhuma de fazer a crítica e de dizer que em determinados pontos o governo Camilo nunca disse que é a mesma coisa, e nunca vou dizer, que seria uma estupidez da minha parte igualar o governo Camilo com a direita. Mas eu digo, sem nenhum problema em fazer isso, que ele navega nas mesmas águas em muitos temas. E digo aqui quais são. O ambiental. Você sabe o que Camilo construiu? Do ponto de vista ambiental, que é o meu lugar de militância, de que eu digo assim, sei do que eu estou falando, Camilo dispensou de licenciamento o agronegócio que utiliza agrotóxicos. Ele dispensou, gente. Ele não simplificou, ele dispensou de licenciamento. Isso é basicamente autorizar toda a utilização de agroquímico no Vale do Jaguaribe, licenciamento ambiental. Então aí ele caminha nas mesmas águas. Não é a mesma coisa? Não, mas caminha nas mesmas águas. Quando ele diz que não tem tortura no estado do Ceará, ele caminha nas mesmas águas. E nós devemos sim nos levantar contra
esse aspecto do Camilo. Por quê? Porque a nós, a uma esquerda, não cabe estender ou permitir a extensão do braço repressor do Estado, sobretudo no contexto de avanço da extrema-direita. Não cabe. Mais do que nunca nós temos que defender a democracia. Mais do que nunca nós temos que defender os direitos, inclusive dos encarcerados. Não tem direito de quebrar os dedos dele. Não tem. Nós não estamos falando aqui de conversinha, de alguém que ouviu falar. Nós estamos falando de especialistas que sabem reconhecer nas mãos e nos dedos quem teve os dedos massacrados, para que não pudesse pegar uma caneta, quanto mais um celular. Isso está acontecendo nos presídios no estado de Ceará. E Camilo sabe disso. E assim embaixo da política de Mauro Albuquerque. Nós temos que denunciar. Nós temos que denunciar. O enfrentamento ao fascismo não cabe o silenciamento diante da violação de direitos. Não cabe. Não cabe. Então, reforma da Previdência. Outras águas também navegadas pelo governo Camilo. Então, gente, a gente faz oposição do ponto de vista da política do Bolsonaro e aprova a reforma da Previdência aqui, que em muitos aspectos foi mais cruel. Cabe isso. Então, assim, para não enveredar e mergulhar nisso, eu quero dizer o seguinte: nós precisamos olhar para nós mesmos. A corrupção foi um tema que eu esqueci, era o quinto. A corrupção. Nós jogamos a corrupção no colo da extrema-direita. Nós não temos problema com corrupção, pessoal, não tem, PT não tem. Mentira! Mentira! Olhemos isso de frente. E quando a gente não olha para isso, isso não significa, gente, fazer o jogo da direita. Não significa. Nós não precisamos desenvolver o debate com a mesma pobreza, com a guerra moral, mas nós temos sim que pensar mecanismos que protejam o patrimônio público, que protejam os recursos públicos. Dizer para uma pessoa que tem o teto de gastos marcando a sua relação com o sistema de saúde em falência na cidade de Fortaleza. O Luiziane vai viver isso agora na campanha. Ela vai, se não já sente os reclames, porque ela tem essa ligação social com as pessoas simples, ela vai morrer de ouvir o problema da saúde, que tem a ver com cortes de gastos. Então, dizer que é indiferente o que se faz com dinheiro público, não pode ser. Eu sou de uma época, ela também, né, porque eu digo isso porque nós convivemos, onde ser de esquerda era referência de ética, sabe? Nós não tínhamos esse problema, gente, de ser acusados de corrupção, de desonestidade. Hoje, no imaginário das pessoas, não é isso. Não é isso. Então, assim, é preciso recuperar isso, é preciso recolocar esses temas na nossa pauta e olhar para eles a despeito da polaridade. Porque aí eu vou recobrar uma fase do Nietzsche, um filósofo que é muito interessante. Ele dizia assim: quando a gente olha muito para o abismo começa a olhar para a gente. Eu quero dizer que olhar só para a direita e para essa polarização besta, tosca, empobrecida que ela faz das políticas, nos reduz a pensar a política de uma maneira rasa. Nós temos que olhar para nós mesmos, para nossas histórias, para os nossos fundamentos, nossos princípios, nossos valores, o que nos orientou na construção da convivência social e recobrar isso, nós por nós mesmos. Um projeto para a gente sonhar, apresentar para as pessoas sem vergonha. Sem isso a gente não sai na rua e não conquista ninguém. Primeiro, para a gente conquistar alguma coisa, a gente tem que se apaixonar por ela. E tem que ser de verdade. O resto, gente, faz aí. Eu acho que não é o que a esquerda pode fazer. Ela faz a diferença porque ela sempre partiu dessas bases para construir o novo, para apresentar uma proposta de ser e de estar no mundo de maneira diferente. Então, isso, uma pequena contribuição ao debate. Obrigada. Obrigado.